Olá, meus amigos. No estudo de hoje do livro Pão Nosso, nós vamos refletir sobre o capítulo 167, intitulado por Emmanuel, Entendimento. E o que ele nos traz como referência, o trecho então de referência, é uma carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 2. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. E às vezes nós estamos ali numa situação, numa circunstância por muito tempo, e nós nem entendemos o porquê. Nós não temos a definição exata do que nos leva, do que nos proporciona estar ali. Então o que ele nos traz aqui é uma reflexão dos nossos entendimentos sobre as coisas do alto, ou que deveria ser do alto. É preciso então renovar o que nós temos como entendimento. O que nós entendemos sobre determinada situação. É preciso renovar. É isso que ele vai nos trazer. Então Emmanuel começa no primeiro parágrafo. Quando nos reportamos ao problema da transformação espiritual, a comunidade dos discípulos do Evangelho concorda conosco quanto a semelhante necessidade, mas nem todos demonstram perfeita compreensão do assunto. Então, quando nós olhamos a tão falada reforma íntima, como colocado por Emmanuel, a transformação espiritual, tanto dos encarnados como dos desencarnados, espíritos mais inferiores, espíritos superiores, concordam. Ambos trazem essa compreensão da necessidade de se transformar. Mas será que, de fato, todos entendem essa transformação da mesma forma? Será que trazemos, tanto os mais evoluídos como nós, aprendizes ainda, a compreensão exata dessa transformação? Será que nós sabemos o significado e como fazer essa reforma íntima, essa transformação espiritual? Então nós sabemos que nós precisamos, mas nem todos possuem a mesma compreensão em relação a isso. No fundo, todos anelam a modificação. No entanto, a maioria não aspira senão às mudanças de classificação convencional. Então, todos desejam, buscam essa modificação. Mas dentre esses que buscam, a maioria buscam apenas a transformação convencional, que é o que todos estão acostumados a fazer. Não é uma transformação íntima, não é uma transformação própria. Imaginam mudar de local a fim de se transformar por aquilo que é convencional, por aquilo que todo mundo está acostumado a fazer, como se estivesse mudando apenas de local, trabalhando o exterior, não é? É trabalhando aquilo que nós somos por fora e esquecendo o que é por dentro. Porque o convencional é se preparar e se arrumar externamente e não internamente. Então todos buscam essa transformação. Mas aos olhos de Deus, que é dentro de nós, no nosso íntimo, ou aos olhos da terra, aos olhos da humanidade encarnada? Nós vamos trazer então aqui aos olhos da matéria, que é a transformação convencional, que estamos acostumados a praticar mais vezes. Então, já temos a compreensão exata do que é nos transformarmos espiritualmente? Os menos favorecidos pelo dinheiro, buscam escalar o domínio das possibilidades materiais. Os detentores de tarefa humilde pleiteiam as grandes posições. E num crescendo desconcertante, quase todos pretendem a transformação indébita das oportunidades a que se ajustam, mergulhando na desordem inquietante. Aqui ele traz dois exemplos. Aquele que é menos favorecido de recursos, de dinheiro, financeiramente, esperam a transformação, mas buscam alcançar, mudar de posição, possuir mais recursos. E ele vai trazer que aquele que possui uma posição de humildade, uma posição mais humilde, mais simples na seara, que não entende ainda o significado do trabalho, almeja cargos maiores, responsabilidades maiores, mas não compreende o que isso significa. E aí mergulhamos nós, pequeninos e aprendizes,
nessa bagunça constante que se encontra. A renovação indispensável não é a de plano exterior flutuante. Então não é como nós somos por fora, que é flutuante, ora estamos de um jeito, ora estamos de outro. São os ensinamentos transitórios, passageiros, e não aqueles eternos ensinamentos espirituais que nos mostram como somos de fato por dentro. Transformar-se-á o cristão devotado, não pelos sinais externos, e sim pelo entendimento, dotando a própria mente de nova luz e novas concepções. E que nós possamos não nos transformar por fora, exterior, da boca para fora, mas sim de dentro, no silêncio dos nossos conhecimentos, como é colocado aqui, através da consciência, através do que somos como espírito, do que nós pensamos, do como agimos, a fim de buscarmos nova luz. Então não adianta eu querer me transformar se eu não entender o porquê. É preciso nova concepção, é preciso novo entendimento. O que Emmanuel quer nos dizer aqui? Se você não entender o porquê de mudar, se você não entender o que era o mudar e como mudar, não vai conseguir. É preciso trazer nova concepção do que significa essa reforma, a fim de se transformar. Senão vamos ficar nos transformando por fora a todo momento. Então, qual é a minha concepção? Qual é o meu entendimento? O que eu trago de transformação espiritual? Será que vai me afetar, me modificar para o bem internamente? Será que as minhas ações vão mudar para o bem, refletindo internamente nessa nova luz? Assim como qualquer trabalho terrestre, pede a sincera aplicação dos aprendizes, que a ele se dedicam. O serviço de aprimoramento mental exige constância de esforço no bem e no conhecimento. Então, o mesmo esforço que nós fazemos no trabalho diário, no trabalho que nos traz o recurso, é preciso também colocar esse mesmo esforço, essa mesma vontade nos trabalhos dos céus, na transformação, através da dedicação. E somente, como ele coloca, o aprimoramento mental exige constância de esforço. Então a nossa mente, para trabalhar no bem, ela precisa de muito esforço. E é uma constância, ou seja, a toda hora eu preciso trabalhar no bem. A toda hora eu preciso trazer a minha mente, a minha vontade a trabalhar para o bem. Ainda aqui é forçoso reconhecer que a disciplina entrará com fatores decisivos. E aí nós vamos ter o fator decisivo da nossa vontade, do agir, de nos transformar, a disciplina. Vamos lembrar de Emmanuel, recomendando, receitando ao Chico, disciplina, disciplina e disciplina. E é isso que nós precisamos. Se o Chico precisava de 3 vezes disciplina, quantas vezes 3 nós precisaríamos? O Chico foi só uma vezes 3. E nós? Então é preciso muita disciplina para de fato conseguirmos nos transformar, de fato conseguirmos nos libertar das correntes da terra. Não te cristalizes, pois em falsas noções que te prejudicam o dia de ontem. Então, não pare, não fique focado naquilo que já te trouxe prejuízo no passado. São as falsas noções que te prejudicaram ontem. Então nós estamos aqui de novo cristalizados, magnetizados em coisas que não trazem o bem, que não trazem a luz, e nós vamos fazendo esse ciclo. Esquecemos que as falhas de hoje representam as falhas de ontem. Então é preciso esforço para ultrapassarmos as dificuldades, iniciarmos uma nova estrada, uma nova transformação, um novo olhar, uma nova concepção diante daquilo que de fato nós entendíamos por transformação espiritual. Agora é transformar internamente, é levar a espiritualidade ligando então o homem a Deus, olhando as coisas da terra justamente com os olhos do sentimento.
com os olhos do Pai, nos transformando na simplicidade, sem almejar passar por cima de ninguém, sem almejar um cargo acima da nossa capacidade. Repara a estrutura dos teus raciocínios de agora, ante as circunstâncias que te rodeiam. Então, possamos olhar as situações que nos rodeiam, situações boas e ruins, e repara a estrutura do nosso pensamento. Vamos olhar para tudo que está à nossa volta e vamos reparar os nossos pensamentos, aquilo que nós interpretamos. Vamos olhar com outros olhos, com outro sentimento, com outra sensação. Pergunta a ti próprio quanto ganhaste no Evangelho para analisar retamente esse ou aquele acontecimento de teu caminho. Então, a todo momento, tudo que acontece na vida, pare, traga para o Evangelho, busque ensinamentos morais, possamos trazer o Cristo como modelo nas situações e vamos ver quanto temos ganhado fazendo assim. Ao invés de agirmos no impulso, sem pensar, coloquemos o nosso pensamento ligado ao coração em cada situação, analisando o que o Evangelho de fato tem nos trazido de lucro. Faze isso e a bondade do Senhor te auxiliará na esclarecedora resposta a ti mesmo. E se nós então mudarmos os nossos conceitos, as nossas definições e começarmos a olhar espelhados no Cristo, Emmanuel nos coloca aqui, no último parágrafo, que Jesus também vai se esforçar a nos responder o quanto o Evangelho tem favorecido a nós. É uma troca. Quando nós nos dispomos a caminhar e trabalhar no bem, mesmo que encontremos dificuldades, mas o caminho reto, a transformação reta, trazendo novas concepções daquilo que nós ainda não temos definido, pela nossa fé que é tão variável. Ora acreditamos, confiamos, nos conectamos, nos ligamos ao Pai, ora esquecemos diante do automatismo do mundo. Então, se nós pararmos para analisar em toda a situação o quanto o Evangelho tem nos ensinado, com toda certeza, Jesus se esforçará. E ele não precisa, porque ele já faz isso, sem o mínimo do esforço. Mas ele se esforçará, como colocado por Emmanuel, a trazer as respostas para nós. Então, quem caminha no bem, colhe o bem. Muito obrigado.